A Vale continua chamando a atenção do mercado, agora com um grande investidor institucional comprando uma quantidade de ações escandalosa na Bolsa de Valores, sendo que a Vale acabou de pagar R$ 1,24 por ação em forma de dividendos, e ela confirmou o calendário de pagamentos de dividendos e JCP. E a novidade para quem investe na renda fixa agora é o Tesouro Selic de R$ 10. Novidade do governo que vamos entender para o ano de 2026. Novidade também é o Banco do Brasil querendo lançar sua própria operadora de telefonia móvel, que é o chamado BBCell. E será que você sabe quais são as empresas mais seguras da Bolsa de Valores? Afinal, vamos ver aqui 10 ações que nunca deram prejuízo para os acionistas. E o BTG Pactual passou a Tesouro agora na recomendação da Petrobras, mas elevou a recomendação da Ultrapar. Olá, amigo do Virtual, aqui é o Alex. Então vamos começar por essa matéria aqui de alto impacto, não importando se você investe nas ações da Vale ou se não investe. Afinal de contas, é uma movimentação que é grande o bastante para empurrar o índice da Bolsa de Valores, como vimos a Vale fazendo recentemente, na última semana, trazendo para novas máximas o maior índice da nossa B3, que é o Ibov. E no caso, tem peixe grande aqui apostando nas ações da companhia, que é a Capital World Investors, sendo que esta acaba sendo uma notícia clássica de sinal de smart money, ou seja, o dinheiro inteligente, enquanto os analistas de curto prazo, como o Safra, por exemplo, que vimos anteriormente, rebaixaram a recomendação por cautela com o preço do minério. Um dos maiores gestores de ativos do mundo está aproveitando para encher o carrinho mesmo. E quando um fundo desse tamanho atinge mais de 5% do capital social total da companhia, aliás, uma empresa do tamanho da Vale, não é fácil atingir 5% não, pode parecer pouco, mas isso aqui é muita coisa. Ele de fato está mandando um recado para o mercado. Seria algo equivalente como: acreditamos no longo prazo e o preço continua barato. Então, o movimento total foi que a gestora passou a possuir mais de 227,5 milhões de ações ordinárias da companhia Vale, chegando ao total de 5,02% do capital social da companhia. E para quem não tem noção de quanto a Vale vale na Bolsa de Valores, vejam aqui, o valor de mercado dela passa dos 355 bilhões de reais. E se quisermos ter uma ideia do valor que esse grande gestor de fundos tem aqui das ações da Vale, basta multiplicar por 0,05, que é o equivalente ao 5,02%. Nesse caso, seria o equivalente a 17,82 bilhões de reais. Ou seja, como eu falei, é muito dinheiro. Além disso, vamos lembrar que a Vale acabou de pagar R$ 1,24 por ação em janeiro, mas é importante lembrar que ela já confirmou o calendário de pagamento de dividendos. Na verdade, aqui é um pagamento duplo de dividendos e JCP. Lembrando que esse valor pago reflete a política de remuneração da companhia, que prioriza o retorno ao acionista sempre que a geração de caixa permite, sem comprometer sua estrutura financeira. Isso aqui foi vastamente falado pelo Gustavo Pimenta, o CEO da Vale, também pelo CFO, e até mesmo teve críticas do presidente porque a Vale só pensava em pagar dividendos. E não é à toa que é uma das empresas que mais pagaram dividendos no ano de 2025, tiveram uma fortíssima valorização, e o mercado não quer saber de outra coisa. A Vale está realmente subindo muito forte na Bolsa de Valores, basta vermos o que aconteceu nessa semana. Na semana passada, as ações da Vale, com Vale 3, ou seja, aqui na periodicidade semanal, o que vale a dizer? Que cada vela dessa, também conhecida como candle ou candlestick, equivale a uma semana inteira de negociações na Bolsa de Valores. E é exatamente isso que vimos. A Vale simplesmente decolou em uma semana, ou seja, uma ação tão valorizada quanto a ação da Vale, ou seja, mais de R$ 70, conseguiu valorizar em apenas 5 dias 5,57%. Sendo que teve um dia que as ações da Vale bateu 4% de valorização. Se mudarmos aqui para o gráfico diário, podemos ver que esse dia foi o dia 14 de janeiro, em que as ações da companhia chegaram a valorizar 4,74%. E aí que eu sempre explico, tem gente que acha que porque a empresa já valorizou muito, ela não pode continuar valorizando. E aí, a Vale continua valorizando cada vez mais, se distanciando ainda mais daquele valor que o investidor poderia ter investido no momento que tomou a decisão que a Vale seria uma boa aquisição para a sua carteira. Com certeza, muita gente que não é consistente nas próprias decisões na Bolsa de Valores perdeu boa parte dessa alta aqui, achando que esse movimento já era o fim, depois pensou que esse era o fim, pensou depois que esse era o fim, e onde mais será que esse investidor vai ficar esperando e perdendo dinheiro na Bolsa de Valores? É claro, não estou dizendo para comprar as ações da Vale e nem para vendê-las. É muito óbvio que as ações da companhia valorizaram muito. O que eu estou querendo explicar aqui é que o investidor precisa verdadeiramente estudar sobre as empresas, compreendê-las, como elas ganham dinheiro, perspectivas futuras, para assim tomar uma decisão que seja acertada.
ao invés de entrar no achismo de dizer, ah, aqui já está bem valorizado, ou aqui já está bem valorizado. É realmente estudar. E no caso das ações da companhia, dividendo pago de R$ 1,24 agora em janeiro, mas ainda tem 2 pagamentos para acontecer. Um pagamento duplo, na verdade, que vai acontecer no mês de março. Ele está programado 77 centavos em forma de dividendos e R$ 1,57 em forma de JCP. Ou seja, o maior pagamento ainda está para chegar. Na soma de todos esses pagamentos aqui, a Vale vai entregar para o acionista R$ 3,58. No momento que eu estou gravando esse vídeo, as ações da Vale com Vale 3 estão aqui cotadas aos R$ 78,88. Novamente, máxima histórica. Claro, estamos falando de uma máxima histórica com um gráfico ajustado. O que significa isso? Significa que foi descontado aqui todos os pagamentos de dividendos. Afinal, quem acompanha o ativo virtual sabe disso, que o pagamento de dividendos, logo depois da data com, ou seja, na data X, as ações são negociadas ex-dividendos, ou seja, com um desconto do dividendo proporcionalmente. Então é por isso que estamos vendo aqui esses topos anteriores, mas a Vale já chegou a cotar acima dos R$ 120, valorizando 68,37% nos últimos 12 meses, o PL da companhia é de 11,77%, ou seja, ainda é um PL barato dentro do mercado brasileiro, que os mais conservadores buscam entre 10 e 12 vezes no PL, e o benchmark utilizado nos Estados Unidos é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. Lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, essencialmente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucro de uma empresa. O PVP mostra que a companhia está 63% acima do valor patrimonial, com dividend yield de 9,66%, ou seja, é um dividend yield imenso, mas somente para quem comprou 12 meses atrás. Por que eu digo isso? Porque o dividend yield é a mera soma dos dividendos pagos somados dos últimos 12 meses, dividido pelas cotações atuais. Então, ora, se as cotações valorizaram quase 70%, ou seja, elas quase dobraram, é óbvio que o resultado dessa divisão vai ser um percentual muito menor. Mas para quem comprou há 12 meses atrás, o custo de aquisição, ou seja, o dividend yield on cost, traz um dividend yield muito superior a esse aqui. Eu tenho certeza que aqui no Ativo Virtual, muita gente que assistiu o canal estudou, tomou a decisão certa e com certeza está com um sorriso de canto a canto no rosto. E tem um detalhe, imagine quem conseguiu fazer dividendos sintéticos ao longo desse período e comprar as ações com prêmio. Porque os investidores de longo prazo sabem que a melhor forma de fazer compras na bolsa de valores para investimentos futuros, ou seja, de longo prazo, acima de 3, 5 anos ou mais, é fazendo aportes parciais. Nunca chegar de mão cheia e comprar tudo de uma vez, porque você pode acabar comprando o topo. Então, se você vai comprando aos poucos, utilizando sua renda ativa, ou seja, trabalhou, recebeu seu dinheiro, separou uma parte para investir, então vai lá na bolsa e compra suas ações. Ao invés de simplesmente fazer essa ação, é possível até mesmo ganhar dinheiro fazendo isso. Lógico, você vai ter que pagar pela ação. Não estou dizendo que não vai ter que pagar, mas você pode receber um prêmio para comprar a sua ação, que seria equivalente a até mesmo um dividendo. Para isso tem muitas técnicas, além de fazer dividendos sintéticos. E é claro que aqui no grupo VIP do Ativo Virtual, no grupo VIP de opções, nós estamos comemorando frequentemente dividendos sintéticos e aceleração de patrimônio, que também pode ser chamado de dividendo turbinado. O último, trouxemos aqui da Vale para a nossa comunidade entre 69 centavos e 75 centavos por ação Vale 3. Lembrando que isso aqui pode ser feito todos os meses, ou tem periodicidade menor, dependendo da sua dedicação e, é claro, conhecendo as ferramentas certas e o momento certo de aplicar essas técnicas. E se você quiser conhecer melhor, basta acessar lp.ativovirtual.com.br/grupo VIP. Aqui você vai conhecer muito do que o grupo VIP pode proporcionar, além, é claro, de mais tempo livre para você poder dedicar à sua família ou atividades que você considere mais relevantes do que ficar filtrando mais de 80 ativos na Bolsa de Valores, que é o que fazemos diariamente. Agora, indo de mar à terra, vamos falar do Tesouro Selic, ou seja, para quem está buscando investir na renda fixa, ou pelo menos fazer uma reserva de emergência, ou até mesmo uma de oportunidade. Afinal de contas, essa aqui pode ser a revolução para o pequeno investidor e certamente é uma grande ameaça para a poupança e até mesmo para aquelas caixinhas de bancos digitais. Até hoje, a principal desvantagem do Tesouro Direto era justamente a liquidez. Não dava para sacar no fim de semana e o aporte mínimo era de pelo menos R$ 150. Mas essa mudança aqui pode transformar o Tesouro Direto na reserva de emergência perfeita, acessível, segura e com saque via Pix a qualquer hora. Então vamos entender isso aqui? É verdade, eu trago principalmente conteúdos relacionados às ações das empresas, mas eventos importantes falando de Tesouro Direto, até mesmo de alguns fundos imobiliários, a gente tem que trazer aqui no canal porque a ideia é instruir corretamente os investidores. E essa aqui pode ser realmente uma
uma oportunidade para quem está querendo fazer uma reserva de emergência ou até mesmo uma de oportunidade. Por exemplo, a reserva de emergência é aquela que você soma quanto que você gasta para manter o seu estilo de vida ou até um pouco menos por durante 6, 8 ou até mesmo 10 meses. Juntou esse dinheiro, que eu recomendo pelo menos 6 meses, então você pode começar a pensar em fazer investimentos na renda variável. Por que isso? Porque a renda variável tem risco. Mas a grande questão da renda variável é que não é sempre que tem oportunidades no mercado. Elas estão surgindo o tempo todo, mas às vezes você nem sabe que ela existe. Então, aguardando a oportunidade certa, você pode, ao invés de fazer um aporte numa ação que você está achando cara, por exemplo, ou está fora da sua estratégia por alguma razão, é guardar o dinheiro numa reserva de oportunidade e quando a oportunidade surgir, você saca esse dinheiro e compra a sua oportunidade. E nesse sentido aqui, o governo está criando um novo título apelidado Tesouro Selic de R$ 10. Como que é hoje? O título padrão, ou seja, o LFT, tem um valor nominal de R$ 18 mil, exigindo frações mínimas caras, ou seja, R$ 180 em média. E a mudança vai trazer um título que terá um valor nominal de R$ 10. Como o mínimo permitido é comprar 1% do título, na teoria, a barreira de entrada cai para centavos. É acessível absolutamente para qualquer pessoa e atrair quem deixa o dinheiro parado na conta corrente ou até mesmo na poupança por achar que não tem dinheiro suficiente para investir vai ser realmente uma prioridade desse título aqui. Vai trazer simplesmente todo mundo, até mesmo porque ele aceita a negociação 24/7. Então, em sã consciência, uma pessoa não vai colocar mais dinheiro na poupança e muito menos deixar na conta corrente que não rende nada. A solução aqui é um novo sistema que foi feito em parceria com a B3, permitindo negociação e resgate 24 horas por dia, 7 dias por semana, com liquidez de um pagamento que vai ser via Pix, ou seja, é um pagamento instantâneo. Solicitou, caiu na conta na hora. E aí, para os mais calejados, ou até mesmo aqueles que têm mais receio do mercado, pode perguntar, mas aí não tem marcação a mercado? Bem, essa acaba sendo uma informação crucial para o investidor iniciante. A B3 promete eliminar a marcação a mercado nesse título em específico. Em resumo, o preço da compra sempre será igual ao da venda, e o investidor não corre o risco de ver o saldo negativo se vender antes da hora. É estabilidade total, tal qual a poupança, mas rendendo a Selic, que hoje é muito superior, mais que o dobro, inclusive. E aí, gostou desse título? Tá interessado nele? Deixa nos comentários abaixo. Enquanto isso, vamos falar do Banco do Brasil, porque a batalha bancária saiu das agências e foi para o chip do seu celular. Segundo a apuração do site Mobile Time, o Banco do Brasil está negociando nos bastidores o lançamento da sua própria operadora de telefonia móvel, e o projeto, apelidado internamente de BBCell, colocaria então o banco em uma competição direta, não só com as empresas de telecomunicação, como também com as fintechs que já oferecem isso. E como será que isso vai funcionar? Afinal, a ideia aqui é que o Banco do Brasil não vai construir antenas. O modelo escolhido é uma operadora móvel virtual, chamada de MVNO, modelo no qual a empresa não possui infraestrutura própria e utiliza uma rede de uma outra operadora parceira. Seria isso mais inteligente? Bem, o Banco do Brasil vai, entre aspas, alugar a rede de uma gigante como a Vivo ou a TIM e vende o chip com a marca dele. A ideia do Banco do Brasil aqui é atrair um público para oferecer planos pré e pós-pagos, atendendo desde o cliente popular até o segmento de alta renda, que é o estilo U-Private. Se isso for confirmado realmente, o Banco do Brasil será o primeiro grande banco tradicional a vender chip de celular diretamente ao consumidor final. Mas é claro que a gente precisa acompanhar isso melhor, porque uma ideia que pode parecer sensacional, ela vai trazer também uma demanda dentro da agência absurda, um volume muito grande, dependendo da forma como foi executado, é claro. E isso não necessariamente vai se converter em lucros diretos para o banco, a menos que ele tenha um plano muito claro de utilizar esse novo cliente para vender outros produtos bancários. Então é importante citar, por enquanto nada oficial e o banco não confirmou a data e ainda está escolhendo a operadora parceira, no qual ele já tem duas finalistas que estão na mesa. Mas conhecendo a capilaridade do Banco do Brasil e o interior do país também, se eles decidirem vender chip nas agências, o potencial de escala é gigantesco mesmo. Só resta saber se vai ser para o bem ou para o mal. Ou seja, lucros para o banco ou prejuízo para ele. O Banco do Brasil com BBAS3, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, está cotado a R$ 21,37, desvalorizando quase 12,5% nos últimos 12 meses. PLOK 9,57, PVP muito bom, 33% abaixo do valor patrimonial, com dividend yield atual de 5,45%. E se talvez você está se questionando se eu acho o Banco do Brasil caro, bem, neste momento eu acho sim. Interessante, o Banco do Brasil aqui seria ele na casa
casa dos R$ 17, pelo menos para elevar esse dividend yield, mas o banco realmente desacelerou os pagamentos e isso vai incomodar muito o investidor, pelo menos no primeiro semestre deste ano. Como eu vim falando desde o ano passado, a expectativa é que o banco comece a ter uma recuperação dos seus lucros, claro, na apresentação dos seus resultados, a partir do segundo trimestre, ou seja, quando a gente começar a ver o resultado do segundo semestre deste ano. Agora, se observarmos sobre a fórmula de Benjamin Graham, ou seja, quanto que as ações do Banco do Brasil deveriam estar valendo, seria de R$ 40 de acordo com o preço justo aqui. Upside potencial, ou seja, valorização potencial aqui de quase 90%. Sem falar que é um excelente ativo para fazer dividendos sintéticos e comprar as ações com prêmio, aproveitando esses grandes momentos interessantíssimos que aconteceram aqui com as ações do banco. Agora vamos ver a lista de sobrevivência da XP Investimentos na Bolsa de Valores. No momento em que a Selic está alta e muita gente foge para a renda fixa, esse estudo aqui prova que no longo prazo ter sócios de qualidade em setores perenes bate qualquer CDI. E o segredo aqui não é achar que a nova Magalu vai surgir, mas sim ficar com os velhos bancos e elétricas também. Claro, se você assiste o Ativo Virtual, você já sabia que nessa lista de 10 ações, ela deve ser governada aqui por banco, certo? A questão é que muita gente vendo a taxa Selic nos 15% deve sentir tentado a ir para o Tesouro Direto, pegar tudo, vender e correr para o Tesouro Direto. Mas a XP Investimentos soltou um estudo que vai te fazer pensar duas vezes. Eles mapearam 10 empresas que atravessaram todas as crises das últimas décadas, desde 2020, e entregaram um retorno positivo consistente, batendo o Ibovespa e a Selic também, e aqui não é mágica, é simplesmente resiliência setorial. Na lista das 10 empresas, é claro, temos 3 bancos e uma holding. No caso, o Banco Itaú, o Banco do Brasil, o Bradesco e a Itaúsa, todos aqui nas primeiras posições. Claro que o banco vai dominar essa região aqui. E, obviamente, o Itaú, que é o maior banco do nosso mercado, o rei da lucratividade e está no topo dessa lista. Mas ainda tem, para surpresa de muitos, a Telefônica Brasil, com a Vivo, Vivo T3, a VEG, a Isa Energia, a Ultrapar, Porto Seguro e a Sanepar. E aí talvez você esteja se questionando, mas a Ultrapar nessa lista? Pois é, até que o Barça não estava errado não. E nem o Ativo Virtual, quando eu trouxe falando que o Banco Itaú, no final do ano de 2023, iria aumentar o pagamento de dividendos e decolou 12,77%, valorizando mais 65% nos últimos 12 meses. Chegou aqui nessa cotação dos R$ 36,63 e ainda é barato em relação ao seu preço dividido pelo lucro, com um múltiplo de 9,28. Mas o PVP está caro, 89% acima do valor patrimonial, mas e daí? Esse banco é uma máquina geradora de dividendos e também de lucratividade. Recorde atrás de recorde, todos os anos e praticamente todos os trimestres. E a Itaúsa, que é a holding que tem a maior parte do seu portfólio, as ações do Banco Itaú, tem várias outras empresas investidas também, compondo o portfólio dela. Nessa cotação dos R$ 12,03, está valorizando um absurdo 56,66% nos últimos 12 meses, muito barata no PL, apenas 8,52%, e um PVP que não conta toda a verdade, mas aqui está 47% acima, está entregando dividend yield de 14,43%. E tem um detalhe, todas essas empresas aqui, as 4 primeiras, são excelentes para fazer dividendos sintéticos e comprar as ações com prêmio. O Bradesco não seria diferente, valorizando ainda mais. Chegou na cotação dos R$ 18,91, valorizando 74,10% nos últimos 12 meses com BBDC4. Se você quer mais dividendos, aí você precisa ir para as ações ordinárias, BBDC3, mas elas valorizaram bem menos, 62,64%, chegando aos R$ 16,20, mas entregam um dividend yield de 8,10% e indicadores bem descontados, PL de 8 vezes e PVP 3% abaixo do valor patrimonial. Mas BBDC4 que é a ação para fazer dividendos sintéticos e comprar as ações com prêmio com facilidade. E aí, tem alguma dessas 10 empresas que você está investindo? Deixa nos comentários abaixo. Enquanto isso, vamos entender um paradoxo, esse muito clássico do mercado financeiro, que você precisa explicar para si mesmo várias vezes para conseguir entender. Uma empresa pode entregar resultados operacionais fantásticos, ou seja, produção recorde, que é o caso da Petrobras, e mesmo assim ter sua recomendação rebaixada pelos analistas. Vimos isso inclusive nas ações da Vale. O BTG Pactual está dizendo que o copo encheu, ou seja, a ação subiu, o petróleo lá fora está perigoso e o risco político continua vivo e muito vivo. É o que chamamos aqui de prudência e não é para entrar em pânico. É um fato que a Petrobras está com o seu operacional voando. Porém, recentemente o BTG Pactual jogou um balde de água fria no investidor, rebaixando a recomendação das ações de compra para neutra. O motivo do rebaixamento? Bem, o banco não está dizendo que a empresa é ruim, mas que o preço já subiu, que te
tinha que subir, e eu vou resumir aqui 3 motivos. Primeiro, preço no teto, ou seja, a valorização recente da ação já incorporou as boas notícias, e o upside, ou seja, o espaço para continuar subindo, acabou ficando mais limitado. Isso não quer dizer que a ação não possa subir. O cenário externo também ficou perigoso, ou seja, o mercado de petróleo está volátil e a demanda global está incerta. E com o preço da commodity oscilando, o lucro da Petrobras fica imprevisível também. E a gente precisa lembrar que tem um risco político, ou seja, o fantasma da intervenção na política de preços e na alocação de capital continua no radar. Sem falar que precisa ficar no radar também a questão da Venezuela. Teve uma pessoa que deixou até um comentário falando que eu me contradisse, onde eu disse que a ação da Petrobras não caiu por conta da intervenção dos Estados Unidos lá na Venezuela, e depois em outro vídeo eu disse que isto era um risco, como estou dizendo agora. E aí é importante compreender, pessoal, notícia e fato nem sempre correspondem às oscilações na bolsa de valores, e muitas vezes a gente vê analistas por aí tentando justificar movimentos de mercado com o injustificável. A pessoa simplesmente não tem a resposta, ela traz um evento mais relevante que aconteceu recentemente e diz que foi por essa razão, sem conectar pontos e não ter como provar aquilo que está dizendo. Então, é importante que os profissionais da área tenham responsabilidade com aquilo que eles falam. E aí o meu ponto a respeito sobre isso foi: a notícia de intervenção dos Estados Unidos na Venezuela, de fato, não mudou o curso dos preços da Petrobras. Ela caiu, como eu mostrei no vídeo, porque ela já vinha em tendência de queda, além de ter os eventos de greve dos funcionários e outros problemas, até mesmo lá na Foz do Amazonas. E mesmo com o risco político, que eu acabei de explicar, vejam que na semana passada as ações decolaram 5,74%, na semana do dia 12 de janeiro, ou seja, a intervenção dos Estados Unidos aconteceu nessa semana aqui, na semana do dia 5 de janeiro, que foi quando eu falei sobre esse assunto. E aí, nessa semana, confirmando o que eu havia falado, as ações decolaram. Então, especulação do mercado, o pessoal já tinha visto, e aí as ações decolaram no mercado, ou seja, não teve relação esse movimento aqui com o problema que aconteceu no final de semana retrasado. Mas isso não quer dizer que não existe um risco atrelado à Venezuela, apenas que esse risco não se materializou e ele não trouxe nenhum prejuízo para as operações da Petrobras. Por isso, o mercado continuou se movendo do jeito que ele deveria se mover. Eu ainda vou destacar que a produção do ano de 2025 da companhia fechou com 2,4 milhões de barris de óleo equivalente por dia, e o crescimento foi de 11% a mais do que aconteceu no ano de 2024 e ficou acima do teto da meta da própria companhia. O pré-sal continua sendo uma máquina de eficiência para a Petrobras, então não tem dúvidas a respeito da qualidade da empresa, mas o BTG Pactual está enxergando aqui a Petrobras como altíssimo risco. Depois de toda essa valorização, as ações PET-R4 nessa cotação dos R$ 32,04 está desvalorizando 7,5% nos últimos 12 meses aproximadamente. Os indicadores continuam super descontados, 5,33 no PL e um PVP que mostra que a empresa está 2% abaixo do valor patrimonial, ainda está entregando dividend yield modesto de 10,17%, pelo menos em relação ao histórico da própria companhia. O fato é que a Petrobras entrega muitas oportunidades para quem está de olho nas ações dela. Pagamento de dividendos de uma maneira muito regular, muitas oscilações, abrindo muitas oportunidades para o investidor. E é claro que a gente tem que falar dessa volta por cima da Ultrapar. Depois de anos tentando arrumar a casa e vendendo a Extra Farma e outras companhias, a holding finalmente convenceu o mercado de que está enxuta e eficiente. E o BTG Pactual está de olho nela, vendo que é a bola da vez no setor. Inclusive disse que ela é a favorita, elegendo a Ultrapar como a top pick do setor de óleo e gás. Preço-alvo de R$ 31,00 para os próximos 12 meses. Será que ela vai subir isso tudo? Afinal de contas, o GPA3, nessa cotação dos R$ 22,12, já valoriza 45,71% nos últimos 12 meses. PL de 8,48, muito barato, e o PVP 54% acima do valor patrimonial, já entrega um belíssimo dividend yield, considerando toda essa alta, de 7,86%. A tese do BTG é que a gestão é ativa de portfólio e o banco está elogiando também a disciplina da empresa em alocar o capital, que é basicamente saber onde investir o dinheiro dela, além da recuperação das margens de lucro, especialmente aí da recuperação do Ipiranga, onde o banco está vendo um ambiente mais saudável mesmo, menos fraude e sonegação no mercado, o que ajuda quem trabalha certo. E eles estão projetando uma margem EBITDA de R$ 165,00 por metro cúbico. E isso é margem de empresa eficiente. Já na parte da Ultragaz, acaba sendo um reloginho da companhia. Ela segue crescendo gradualmente, com margens sólidas de R$ 1.045,00 por tonelada, e acaba sendo uma parte defensiva do negócio. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que vocês acharam de todas essas notícias, matérias e fatos relevantes. E desde já, agradeço ao like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.